O Sistema Nacional de Defesa Civil não está regulamentado pelo governo federal. Então, o entendimento é que o artigo 42A, que expande, digamos assim, os itens do conteúdo mínimo, que é o que está previsto no artigo 42, ele não é auto-aplicável. Para além disso, nós temos uma questão de mérito que eu queria dizer aqui que eu acho importante. Há uma emenda, por exemplo, do PSOL que foi aprovada, que é a necessidade da atualização do plano de habitação num prazo de 6 meses, né? Que é uma emenda relevante, que dialoga com o que eu vou colocar. O plano diretor é uma lei, tem um prazo estabelecido por ela própria de 10 anos. Então nós estamos votando aqui artigos e mapas que durarão 10 anos. E eu posso dizer, com algum tipo de embasamento histórico, por causa da história recente da cidade, no mínimo 10 anos. Porque o plano diretor atual já tem lá seus 20, quase 30 anos, 26 anos. Ele foi revisado em 2016. Lembra disso? 2004. 2016. Também. 2004 ele teve uma adequação ao Estatuto da Cidade. Adequação, chamou lá o que quiser. 2004. Vários... Incorporação de instrumentos que o Estatuto da Cidade foram incorporados, o que não significa que tenham sido disciplinados e plenamente especificados, né? O que eu digo é o seguinte: o mapeamento de áreas de risco da cidade não tem necessidade de ser um instrumento legislativo. Ele tem que ser um instrumento executivo da cidade, porque ele deve ser constantemente atualizado. A cada ano, a cada evento natural, então, a cada grande chuva. No plano diretor. Então, que seja definido no plano diretor. Porque o plano diretor é que condiciona sobre o mando do Poder Legislativo as ações do Executivo. Eu acho que você pode até ter razão na formulação, mas a gente tem que ser mandatório, porque o plano diretor, o nome não é diretor à toa, ele tem que ser direcionador das atitudes do governo. O plano diretor prevê no 244. A questão é, a periodicidade não é uma periodicidade que possa ser definida por lei. Porque se nós tivermos no mesmo ano 3 grandes eventos climáticos, o plano de prevenção de acidentes em áreas de risco tem que ser atualizado 3 vezes. E não é razoável que para isso seja necessário 3 projetos de lei, 3 discussões na Câmara, 3 audiências públicas. Aí é atualização de protocolo de análise de risco. Claro. Que é uma atividade do Executivo. Diferente, professora Regina, das ex, do mapeamento de ZEIS. O mapeamento de ZEIS é legislativo. Eu queria, qual que é a concepção de ZEIS que vocês tomaram tecnicamente? ZEIS vazios, por exemplo, que era a discussão que a gente estava tendo. Topo do Morro Lazareto. Queria saber tecnicamente qual foi o que vocês utilizaram. São as definições do artigo 42 do projeto de lei do plano diretor. 76A. Posso? Pode. Bom, na verdade, eu estou vendo aqui algumas contradições. Uma é porque eu não acho concebível que a gente tenha um plano municipal de habitação de interesse social se a gente não tiver concomitantemente um plano de risco. Porque senão onde é que ocorrem os casos de escorregamento, de inundação? São nas áreas de interesse social, porque é o que sobrou para a população pobre ocupar. Então, se nós temos esses 2 planos descolados, e aqui estão descolados, porque um tem um prazo de 6 meses, o outro tem um prazo de 2 anos. Somente daqui a 2 anos, o Executivo está obrigado, aí por lei, de apresentar um plano municipal de redução de risco. Em até. Sabemos que... Vamos voltar na história. 2009, a UF fechou um plano municipal de redução de risco que nunca foi adotado. Depois, como é que é o nome da...
DRM. Temas que foi feito também. Tem o PEMAS que foi, mas aí foi identificação das subnormalidades, só, sem tratar de risco. Mas depois nós tivemos o DRM fazendo alguns trechos da cidade, inclusive Peixe Galo e Salinas. Então, há mais de um ano se sabe quais são os riscos que existem nesses dois morros. Agora, quer dizer, se nós deixarmos defasado, e a prefeitura contratou um plano, que eu não sei se é plano de só mapeamento de risco, não sei o que é, porque nunca foi apresentado. A gente não sabe o que é isso. Que já foi paralisado 4 vezes, por falta de recursos. Enquanto isso, os morros deslizam e as pessoas morrem. Efetivamente. Exatamente. Que era para estar pronto Então, em julho de 2020. me parece que seria minimamente coerente dar um prazo rígido para que este plano de risco tivesse pronto. Pra gente, porque isso não significa que a gente vai parar as mortes. Significa só que a prefeitura terá um instrumento para começar a agir. Enquanto a gente não obrigar isso objetivamente, e aí eu peço a atenção dos vereadores, se a gente não obrigar o executivo a fazer este mapeamento, não será feito. Eu estou aguardando há 9 anos. Professora Regina, primeiro as Tem mais críticas coisa, da dá no senhora tempo. à administração municipal, eu concordo com grande parte, se não com todas elas. Acho que os 6 anos de gestão são omissos com relação às áreas de risco da cidade. Sim, mas falo do período que eu exerço o mandato de vereador, que é o período que eu acompanho e fiscalizo o executivo. E concordo que é necessário se impor essa obrigatoriedade ao Poder Executivo. Essa obrigatoriedade está imposta por emenda dos vereadores. O prazo é de 2 anos. O argumento da senhora de que o prazo é extenso, porque ele foi feito no momento inicial de discussões do ano passado ainda, eu confesso que eu concordo. E eu estou até disposto, e falei isso aqui agora com o vereador. Já passou muito tempo a tramitação. Estou até disposto a, no período até a votação, nós não podemos mais formalmente apresentarmos emenda, mas nós podemos, se a unanimidade dos vereadores concordar, apresentar uma emenda verbal amanhã em plenário reduzindo. Então, eu concordo com o argumento e estou disposto a fazer um diálogo franco com os colegas vereadores para que a gente possa, pelo menos em um ano, reduzir esse prazo. Acho adequado, acho suficiente o prazo, até porque a prefeitura já contratou o estudo. Então, agora, reafirmo a convicção de que o mapeamento das áreas de risco não deve compor o plano diretor, porque ele não é instrumento legislativo, ele é ato executivo, ele é estudo técnico, e ele, enquanto norma orientadora de política pública, deve ser atualizado sempre que houver algum tipo de necessidade de atualização causada por mudança climática, por intempérie natural. Então, eu acho que nós correr um risco e engessar um mapeamento, que nós vamos colocar as áreas de risco estão aqui no plano diretor. E daqui a 2 anos? São as mesmas áreas de risco? Assim como vocês, assim como outras. Assim como todo o resto. Marcela, mas as áreas A única de risco, coisa que é definida de maneira congelada é a fração urbana para a construção. Mas eu... Isso é congelado. O plano diretor também daqui a pouco já vai estar, porque tem emenda aqui, tem emenda ali. A gente sabe como é que funciona. Pode sim. Para um determinado tipo de redação, você estabelecer diretrizes é fixação de prazo, é fixação de regras, etc., de algo que é suscetível de mudança. Mas o plano diretor deve apontar o que deve ser preocupação permanente do Poder Executivo em todas as áreas. Mas, Paulo, nesse Porque caso, mobilidade aponta. também. O que a professora Também. Regina está levantando é a necessidade de talvez encurtar o prazo, que eu falei que eu concordo. Sim, sim. Mas o plano diretor aponta Sim, essa sim, obrigatoriedade sim. do governo com prazo, com mecanismo coercitivo para que seja criado. Eu queria falar sobre uma outra coisa, que são as esvazias.
o Estatuto da Cidade não define quais são os tipos de ZEIs que a gente pode ter no município. Se nós pegarmos o plano diretor de São Paulo, nós vamos ver que nós temos quatro ou cinco tipos de ZEIs em São Paulo, que acompanha, é lógico, o tipo de ocupação que temos na cidade. Então, eu vejo dois erros para pegar como exemplos de erros que tem aqui na sua concepção. Nós temos o Morro do Lazareto, que é uma ocupação consolidada e que a Prefeitura está sendo intimada pelo Ministério Público a fazer o seu plano de urbanização e de regularização fundiária, onde nós, como já trabalhamos lá, sabemos que precisaríamos de área vazia no próprio local para reassentamentos. No entanto, o plano diretor retira a única área livre que se tem no assentamento, que não terá acesso porque está fechada pela ocupação e pelo Yacht Clube. Então não se tem acesso ao topo do morro, a não ser por dentro da ocupação de Lazareto. E aí não teremos lugar para reassentamentos. Então eu peço encarecidamente que se retire isso. Professora Regina. A outra coisa, só para fechar. Se eu respondo a do Lazareto e a senhora coloca a próxima para a gente... Topo de morro é considerado APP natural. Eu não posso, enquanto presidente da Comissão de Meio Ambiente, dar um parecer favorável, criando ali um zoneamento que se sobreponha a uma APP. De qualquer modo, volto à fala inicial. É uma questão política que pode ser destacada pelos vereadores autores e que pode ser fruto do convencimento dos demais vereadores. Mas o parecer, ele foi o mais técnico possível. Eu e a Tratina lemos muito para poder elaborar o parecer. O topo de morro não é natural. É um topo de morro cortado. Não tem vegetação. Assim, quando o galo ataca, aquela polêmica com a uva. Na encosta, no alto da encosta. Então ali não tem mais características de APP. Inclusive o Yacht Clube fez um imenso prédio lá na área de APP. A Bahia escolhe. Aprovado aqui pelo vereador do Banco dos Campos. Está cheio de gente lá desabrigada, precisando de área dentro da comunidade, entendeu? O que fizeram, o que deixaram de fazer, o que a Prefeitura permitiu, objetivo não é o debate objetivo do plano diretor, que é debate que é tido no plano legislativo. Não, a gente está vai continuar a desconhecer que nós temos famílias que precisam ser reassentadas. E se nós tivermos de Lazareto, tirar as famílias dali e somar a este número que está em abrigos, recebendo um aluguel social que não dá para alugar nada, quando não perde o aluguel social. É isso que a gente está querendo com o plano diretor, ou nós queremos... Não é referendar o que foi errado e que foi feito, mas é corrigir situações que temos que não deveríamos ter numa cidade com o 7º IDHM do Brasil. Simples assim. Professora Regina, primeiro, eu sou um crítico da política de aluguel social da Prefeitura, eu acho que não há transparência. Eu acho que tem famílias que já têm mais de 8 anos recebendo aluguel social, que é um desrespeito da Prefeitura com a vida dessas pessoas. Eu ontem recebi 2 famílias do Morro do Cavalão, tiveram ordem de remoção da Defesa Civil no ano de 2016. Apenas uma família saiu do local, as outras permanecem morando em áreas de risco e nenhuma delas sequer foi cadastrada no aluguel social. Então, novamente, é uma crítica que eu concordo. Mas eu queria que a gente focasse um pouco a nossa reunião no plano
legislativo daquilo que pode ser colocado no plano diretor. Dito isso, que eu concordo com todas as críticas porque o sistema de aluguel social que a senhora citou não é um sistema que conste ou que deva constar no plano diretor. Mas eu não falei isso. Não, mas a senhora citou, eu só estou dizendo que eu concordo. Eu só citei como forma como o problema habitacional vem sendo resolvido neste município, que eu não quero que esteja aqui. E eu concordo com a senhora, e o que eu estou dizendo é que se dá a impressão de nós estamos debatendo o plano diretor e se fala de aluguel social e se cita que aluguel social é um problema, e parece que nós poderíamos, através do plano diretor, resolver os problemas de aluguel social, e isso não é verdade, vocês sabem disso. Eu só estou dizendo isso para esclarecer. Não, a conversa começou com o negócio do topo do morro, aí que vai ter topo do morro, aí você coloca topo do morro não dá. Essa conversa começou no topo do morro, é ou não é acessível para todo mundo? Não, todos estamos tumultuando. Todos. Um revolucionário, Não, a conversa começou com o topo do morro, uma afirmação categórica. Eu acho que você está argumentando com o maior respeito de forma equivocada. Totalmente. Exatamente. Eu não estou defendendo aluguel social, eu estou dando um exemplo de como nós teremos que lidar com a situação da habitação se nós não deixarmos, por exemplo, áreas como o topo do Morro do Lazareto para podermos fazer reassentamento. E que isto cabe no plano diretor. É só retirar que não cabe, pois não se referem a ZEIs já consolidados. Nós temos uma área consolidada, nós temos um único espaço vazio. Precisamos reassentar? Nós temos uma situação que é para resolver um problema de habitação. E que este plano diretor vai impedir... Peraí, miúdo, só um minuto. Este plano diretor, como está, vai impedir resolver o problema de Lazareto. Exatamente. Então, na próxima reunião do Ministério Público, eu vou dizer, o plano diretor acaba de ser aprovado, impedindo a solução do problema de risco de Lazareto. Ponto. Não podemos mais. A outra coisa é, existe sim, pela lei, existem vários planos diretores, um lote, 2 lotes, um casarão, 2 casarões, como ZEIs. Este conceito equivocado do secretário de urbanismo é equivocado. ZEIs não é só para assentamento quem tem rua no meio. Não. ZEIs é uma parcela da cidade que deve ser ocupada ou deve ser mantida ocupada por população de baixa renda. Ponto. Não se fala nada de número de unidades, não se fala de ruas, não se fala de nada disso. Então, Mama África, que tem um projeto pronto, já sendo negociado na Caixa, sendo aprovado pela Caixa, estará fora, perderá tudo, porque o plano diretor não considerou. Não tem sentido. Existe na cidade um movimento para resolver a questão da habitação. E o que está sendo feito é cercear este movimento. Ontem nós recebemos no NEPU, numa reunião à noite, 43 representantes de famílias com problemas de risco. Perderam casas, perderam mãe, perderam parentes, perderam tudo, estão querendo resolver. Nós temos que abrir um pouco dessa terra que existe no município para acolher essas famílias, ou então não vamos resolver mesmo. Vamos mandar para São Gonçalo e Tanguá. Não sei se é essa a proposta. Quase. E a questão do Lazareto, a gente está em tratativa no Ministério Público. No Ministério Público. Mas antes da nossa legislatura, inclusive, no mandato Henrique. Então, assim, é algo que vai inviabilizar o encaminhamento que está sendo tocado no Ministério Público. Isso é... A SPU, a terra já está negociada com a SPU. Vai ficar inviabilizado o projeto. Não vai doar a terra, já prometeu. Já está negociado. É desconhecer a realidade. O parecer foi dado tecnicamente. Não, tecnicamente não existe só uma técnica,
divergências são sempre. Agora, a instância máxima é o plenário. Agora, com todo respeito e com toda sinceridade, é alarmismo dizer que o não mapeamento da área, enquanto ZEIS, vai destruir todo um trabalho feito, vai acabar... Então você pergunta o Ministério... Não é verdade. Posso falar sobre isso? Não, eu me inscrevo. Aí a discussão política, a gente leva a discussão plenária. A discussão política... A gente Não é não. Posso falar, Bruno, sobre esse caso específico do Lazareto? Vou falar menos que eu estou tumultuando na reunião. Posso? Sobre especificamente o Lazareto. Algumas áreas, Regina, se eu estiver errada tecnicamente, assim,